Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, estamos dando início a mais um estudo do livro O Consolador. Na semana passada, iniciamos com a definição do livro, onde o grupo espírita de Leopoldo fez aquele pedido, né, a Emmanuel, para que os orientasse nos estudos doutrinários. E aí foi determinado a forma, a estrutura e toda a colocação para que, importantíssimo, de que o livro ele tivesse como objetivo, né, na sua característica principal, de a doutrina espírita como consoladora prometida por Cristo e, lógico, pelas obras doutrinárias de Allan Kardec. E hoje nós vamos seguir com os temas ciência e ciências fundamentais. E para iniciar, para nos harmonizarmos, estarmos bem, eu pedi a Maria Antônia que faça a prece inicial. Então, vamos, nesse momento, concentrar nossos pensamentos em Jesus, rogando ao alto as bênçãos necessárias para que possamos realizar a nossa tarefa, de maneira a deixar claro os ensinos que o nosso bom mestre nos trouxe, e principalmente nos auxiliando a entender a vida, a entender todos os fenômenos da nossa vida,
na ótica espiritual, sobretudo, e que esse entendimento possa nos auxiliar no nosso progresso evolutivo. Senhor bom Deus, vos agradecemos a bênção da oportunidade do trabalho, vos agradecemos, Pai, os estudos, os ensinamentos que o Senhor nos deixou por meio do Evangelho de Jesus, por meio da Boa Nova. E agradecemos ao Mestre por ter nos deixado o Consolador prometido, que é estes ensinos, que essa doutrina maravilhosa nos traz para o nosso entendimento. Rogamos a vossa presença conosco, Senhor, através dos vossos emissários, através dos nossos amigos espirituais, que nos assistem e que nos amparam durante a realização desses estudos. Que a vossa paz permaneça conosco, agora e sempre. Assim seja. Está sem som. Pelo grupo espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, o livro, combinado com Emmanuel, o livro se estrutura em perguntas e respostas. Perguntas dos participantes do grupo espírita, logicamente, e as respostas de Emmanuel. E abordando os 3 aspectos da doutrina espírita: científico, filosófico e religioso. E nós estamos dando início hoje ao primeiro aspecto, ciência. Então, devemos hoje abordar ciência no sentido total e ciências fundamentais. Como são perguntas e respostas, eu farei a pergunta primeira, Maria Antônia vai responder, vai fazer as considerações e assim vamos levando o programa conforme dessa forma, com perguntas, respostas e considerações sobre as respostas que são dadas. Nesse primeiro item, ciência, a pergunta é: tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Então, deixo para a Maria Antônia fazer a leitura da resposta e as considerações. Eu acho que antes de nós apresentarmos, eu vou fazer a leitura da resposta, mas antes, depois eu farei, então, um comentário sobre a questão da ciência em si, né? Então, quando ele faz essa pergunta, se o espiritismo ele tem uma necessidade absoluta da ciência terrestre, a resposta que Emmanuel nos apresenta é: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de tirania, de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, é interessante essa pergunta foi muito bem elaborada, muito bem feita, porque são aspectos que nós amparamos para fazer essas reflexões. E quando nós pensamos no espiritismo como ciência, nós pensamos naquela ciência que foi a forma como Kardec estabeleceu toda a organização, toda a codificação dos ensinamentos espíritas.
mas tem uma profunda relação, todo o conteúdo doutrinário, com a ciência terrena. E é nesse aspecto que a pergunta, eu digo que foi muito bem feita, porque quando ele fala se o espiritismo tem a necessidade absoluta da ciência terrestre, e a resposta é justamente essa necessidade de modo algum pode ser absoluta, realmente não é absoluta. O espiritismo em si, ele precisa andar junto, mas ele não depende unicamente da ciência terrena. E aí, nós vamos entender um pouquinho, quando a gente procura compreender a ciência terrena, para daí, então, a gente falar da ciência espírita, o que nós vamos encontrar? Que a ciência representa todo o conhecimento adquirido pelo estudo, pesquisa ou de práticas baseadas em princípios. E esses princípios, depois nós vamos ver que são princípios naturais, né? E princípios que se espera que sejam corretos, que sejam assertivos. Mas, e o sentido? Por que a ciência é importante? A ciência é derivada do latim, que significa conhecimento, saber. Conhecimento e o saber, realmente, nós vamos obtendo pela pesquisa, pelo estudo, não é qualquer conhecimento. E esse é um aspecto importante da ciência, né? Por isso que ela se relaciona com o espiritismo. Porque a ciência terrena, ela necessita de pesquisa, de estudos aprofundados, não é qualquer conhecimento, qualquer saber popular. Ela depende de pesquisas, de investigações, de comparações para chegar a resultados que sejam comprovados. Agora, qual é a relação dela com a doutrina espírita? É que a ciência, ela requer, ela realmente, ela necessita do conhecimento da ciência espírita, porque o espiritismo estabelece as bases morais. É através das bases morais que nós vamos saber nos conduzir, ou seja, que a ciência terrena pode ser construída. Por isso que na resposta, Emmanuel deixa muito claro, ele diz assim, importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, porque nós sabemos que o conhecimento que a ciência terrena vai obtendo, se não for acompanhado dos princípios morais e espirituais, ela pode ser mal utilizada. O conhecimento, ele pode ser mal aplicado, pode ser mal utilizado. E nesse aspecto, é muito importante, porque quando a gente vai desenvolver o conhecimento, vai desenvolver a pesquisa, é necessário vários elementos, tem aspectos muito importantes, como base do desenvolvimento da ciência terrena. Ela necessita de uma metodologia, por exemplo, Kardec necessitou da metodologia científica terrena para poder elaborar toda a estrutura do conhecimento espírita. Todas as perguntas e respostas contidas no Livro dos Espíritos foram baseadas exatamente no conhecimento científico que ele, como estudioso, educador, cientista, ele tinha, né? Ele usou uma metodologia. Outro aspecto importante é que a ciência terrena, ela é ausente de preconceito, e ela também deve ser ausente de juízos de valores. Mas aqui é importante nós entendermos que, na prática, para que isso aconteça, para que não tenha preconceito, para que o indivíduo realmente seja um atuante cientificamente neutro, ele precisa ter bases morais, porque senão ele não vai conseguir ser neutro. Que valores dirige a vida dessa pessoa? E aí é interessante, por quê? Porque o Espiritismo, ele vai nos trazer referenciais, vai nos trazer conhecimentos que que favorecem a vida, que favorece a conduta ética, a conduta do ser humano frente
ao Criador, né? E então vai auxiliando o homem na Terra a desenvolver uma consciência mais comprometida, uma consciência plena de responsabilidade. E aqui ainda ele diz assim, ó, tem perdão, que eu não... Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania, da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos. O que significa isso? Iluminação dos sentimentos. O que significa na sagrada melhoria das características morais do homem? Porque com o conhecimento doutrinário, baseado no Evangelho de Jesus, a doutrina, ela nos auxilia, ela nos impulsiona a ter a atitude de busca do conhecimento. Mas à medida que nós buscamos o conhecimento, essa busca, ela deve ser feita com base em valores de respeito, de valores de valorização, de valores do respeito à criação, né? Então, quando nós, com a doutrina espírita, buscamos o conhecimento que Jesus nos trouxe através dos seus ensinamentos evangélicos, ele nos coloca condutas, padrões de atitudes que não vai ferir a ninguém, ao contrário, que vai derrubar os preconceitos, que vai estabelecer valores éticos. São situações, são exemplos que Jesus nos trouxe, que vai colaborando para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. E à medida que nós ganhamos um esclarecimento, um conhecimento, e amplia essa nossa postura, vai ampliando a nossa consciência. E daí nós entramos numa situação em que há necessidade de que tenhamos uma consciência esclarecida e com um sincero coração, um coração sincero. Ou seja, o cientista que é sério, comprometido, ele vai exercer as suas tarefas científicas pautada nesses valores essenciais da vida, que é esperado que o espírito em evolução, ele vá adquirir na medida que ele progride. Você gostaria de acrescentar essa pergunta, Doni? Maria Antônia, só, assim, alguns exemplos, né? Ele diz que a ciência não pode ter o papel de comparsa da tirania, né? A tirania diz respeito à dominação, ao uso da ciência para a dominação, né? E aí ele fala de destruição. Nós vimos uma descoberta, né? Que foi a bomba atômica, quer dizer, ela teve o início, né, no uso da energia nuclear, maravilhoso, utilizada até hoje para gerar energia para tantas coisas boas, mas num dado momento, né, na Segunda Guerra Mundial, provocou a destruição de Hiroshima e Nagasaki, duas cidades populosas, né, e que são até hoje, né, um marco para nós assim de uma grande destruição em massa, né, que a ciência não foi a ciência que trouxe, né, foi o emprego errado dela, né? Má utilização dela, né? E, ao mesmo tempo, né, nós não podemos esquecer que, às vezes, a gente liga a ciência como um evento material e, né, até dá um desprezo desse lado. Lá na definição, nós vimos bem colocado, vou ler novamente, o espiritismo como científico, filosófico e religioso, um triângulo de forças espirituais, que é o que vai ser desenvolvido ao longo desse livro, mostrando
né, que a ciência, o seu lado material, né, na comprovação das coisas materiais, que já existem, né? Eu até digo, é um exercício do nosso intelecto, só, né, do nosso crescimento, do nosso progresso, para as coisas que já estão aí. Nós não estamos criando, nós só estamos descobrindo. É uma necessidade que nos traz, pela nossa sobrevivência, o conhecimento das coisas, né? E só estou pontuando novamente na questão da ciência, porque a Maria Antônia já explicou muito bem. Allan Kardec, como professor, como observador, conhecedor, né, da ciência, se utilizou na sua época e precisava fazer assim para que o espiritismo viesse à tona, como ele mesmo chamou por muito tempo, ciência espírita. E ele usou a metodologia de comprovação que a ciência utiliza, né? No caso, foi a metodologia de observação, e fez toda a defesa científica, no primeiro momento, da comunicação dos espíritos, né? A comunicação, pura e simplesmente, se eram boas ou ruins as comunicações, não importava. Importava, existe um mundo espiritual ao nosso lado aqui, e eles nos comunicam com a gente. E ele trouxe isso à luz, quer dizer, ele formalizou algo que já acontecia, lógico, através da ciência, e é importante, né, no momento em que a ciência tinha um valor enorme e nada passava sem que fosse comprovado, né? Havia até, né, a gente sabe, naquele momento, uma repulsa pelas coisas que eram enfiadas, desculpa a palavra, goela abaixo, no caso, pela igreja, por dogmas. Então, não se aceitava mais isso, era preciso que algo fosse comprovado com isenção, com metodologia. E aí, no texto, desse texto que ele pede, né, essa isenção, pelo menos, essa ética no desenvolver da ciência, para que ela cumpra o seu papel. Ela está também na tríplice das forças divinas para melhoramento moral. Nós, né, humanos, encarnados no momento, e ela está também nessa linha. Como já disse, desculpa responder, o desenvolver do livro vai nos levar à junção de todas essas ciências, daqui a pouco, fundamentais, né, Maria Antônia, para que a gente tenha um pleno desenvolvimento do Espiritismo como o Consolador prometido. Então, da minha parte, está ok. Acho que vamos aí, então. Fazer um acréscimo, Doni, que é o seguinte, é interessante porque na Gênese, Kardec, ele diz que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Eu acho que isso é muito interessante a gente pontuar, e ele continua ainda dizendo, a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar os fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Nós vamos encontrar isso lá na Gênese, no capítulo 1, no item 16 da Gênese. E é interessante a gente ver o quanto há equilíbrio nas relações da doutrina espírita, né, do espiritismo, com a ciência. Esse equilíbrio que é tão necessário e tão importante, que na época que Kardec, como você bem citou há pouco, Dona, naquela época de Kardec, o mundo estava fervilhando atrás de derrubar todos os dogmas, né, para poder provar a natureza, provar tudo que acontecia à volta por caminhos que cientificamente eram corretos, né, que eram comprovações, que eram testar para chegar a resultados, para repetir experimentos, enfim. A ciência estava ganhando espaço na sociedade.
mas também ia cair num outro extremo, sai do dogmatismo e envereda para o materialismo, né? E o que a gente percebe que, do ponto de vista científico, as coisas continuam ainda muito fortes, assim, muito materialista, né? E aí, olha como que a espiritualidade é cuidadosa. Nesse mesmo período, vem à Terra toda essa avalanche de informações trazida pela espiritualidade, né? E que Kardec foi preparado, foi escolhido para isso, né? Porque ele estava preparado como espírito já bastante adiantado e preparado também porque, enquanto estudioso, ele conhecia muito, conhecia várias áreas das ciências, para que ele pudesse desenvolver esse trabalho. E é uma pena que durante todo esse tempo, embora no tempo da evolução, é um tempo ainda pequeno, é esperado, mas quando nós avaliamos, quando Kardec codificou todo o conhecimento da doutrina, trouxe todas essas informações, e até hoje nós recebemos tantas informações atualizadas, que a doutrina espírita está sempre se atualizando, com informações vindas da espiritualidade. É uma pena que a ciência tenha progredido e não tenha ainda tido um amadurecimento de fazer esse encontro com, com os conhecimentos da ciência espírita, né? Da moral espírita, melhor, não da ciência, mas da moral espírita, né? Que são os fundamentos básicos que nós temos dentro da doutrina, que é a conduta do homem. Porque nós sabemos que só se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço de mudança, né? Então, nós já temos um grande número de pesquisadores que são espíritas que têm levado para a sua prática essa conduta. Mas a ciência como um todo, ainda terrena, ela está bastante distanciada desses fatores, né? Ainda continua sendo muito materialista, e isso acaba criando muitos conflitos nas relações de interesses sociais, o que acaba dificultando a convivência humana na Terra, de certo modo, né? E o progresso, muitas vezes, fica estagnado, porque fica influenciado por esse olhar muito materialista presente na sociedade, que se utiliza, porque a ciência em si, puramente, ela não tem nenhuma postura A ou B, mas a aplicação do seu conhecimento é que gera problemas graves na sociedade. E quem é que aplica a ciência? É o homem. Se não é um homem que esteja consciente, esclarecido, que tem uma consciência mais ampliada, ele não vai tomar esses cuidados que nós deveríamos ter, que nós aprendemos com os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos realmente progredir mais rapidamente e colaborar para o progresso do nosso planeta, né? E mudar esse estágio que ele está vivendo. Eu gostaria de ter acrescentado isso, porque do ponto de vista da doutrina, o equilíbrio existe, né? Tanto a doutrina precisa da ciência, mas a ciência também precisa da doutrina. Doni? Bom, vamos passar, então, para a segunda pergunta, ou melhor, isso. A segunda pergunta é sobre as ciências fundamentais. Na segunda pergunta, sobre as ciências fundamentais, diz assim: se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais?
Aí a resposta de Emmanuel para essa pergunta. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Olha que interessante. Constitui a catalogação da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida e suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo Divino. Então, nós vamos parar por aqui, porque as respostas, depois, só para completar aqui, ainda tem mais um trechinho. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Doni, houve algum problema aí na conexão? Aí eu dei o andamento? Tá ótimo. Você pode já fez a leitura, né? Então, vou fazer as considerações para essa pergunta, número 2, sobre ciências fundamentais. O texto é até bem claro, né? São mais pontos, né, que a gente possa fazer, e muito interessante. Eu gostaria, assim, só para que a gente tivesse um ponto de partida, para cada uma dessas chamadas ciências fundamentais, olha só a pergunta do grupo, porque, como estavam falando com o Emmanuel, ele falou assim, se reconhecemos, ele não afirma, né? Se reconhecemos, ou ele poderia falar, considerando que, né? Porque pode ser que na espiritualidade, no avanço e tal, essas não são as ciências ainda não, já não são mais, vamos falar assim, né? Mas vamos lá, para nós. Então, das ciências fundamentais, as duas que tratam da ciência material, a química e física. Química é a ciência que estuda composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. A física, como ciência natural, tá? Como aquilo que nós investigamos da própria natureza e, como eu disse inicialmente, não criamos, né? Nós deciframos e aprendemos, né? E a física, decorrer do espaço e do tempo. As outras duas ciências, né, chamada de ciência fundamental, é que elas estão, desculpe essa palavra, no abstrato, no entender, no intelecto. Né? Elas vieram com uma necessidade nossa do entendimento de nós mesmos. Né? Então, a psicologia estuda o comportamento e seus processos mentais do indivíduo,
conhecer o indivíduo, participa, estão aqui tanta gente, né, com comportamentos diferentes, foi necessário, como estudar os elementos da natureza, esses seres aí que têm os seus comportamentos variados, porque tem como é que eles são, né? E na sociologia, também como parte das ciências humanas, já estuda, né, o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos ou instituições. Então, essas pessoas, nós, complexos, e as nossas relações um com o outro. Então, o comportamento individual e o comportamento quando ele é coletivo. E, ao final, como sempre, aquela chamada de ouro, ao exame das fontes divinas da existência. Aí ele colocou, como está na pergunta, e a pergunta ela trouxe já à tona a questão da ciência da vida, biologia. Então, a Maria Antônia já vai, só para ler novamente, a química, vamos lá, se reconhecemos a química e a física e a biologia, a psicologia e a sociologia como 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Então, ele está perguntando em relação às demais, não individualmente, né? É a pergunta que ele faz. E ele dá o nome já de ciência da vida. Aí já é, desculpa a palavra, não é tendencioso, mas sim, trata, sim, do nosso conhecimento, do que nós já veio no Livro dos Espíritos, e depois, né, devidamente estudado na Gênese, né? A biologia como a ciência da vida. Por quê? É colocado na química e já o elemento do princípio vital. Já não é pura e simplesmente um elemento que tem uma energia, que é um átomo, que é isso, não, já começa a complexar isso, ele começa a ter já um direcionamento rudimentar, ainda como ele está falando aqui. Mas nós vamos chegar na complexidade disso, né? E interessante isso, né? Até agora a biologia está igualmente encarcerada, presa, né, às outras ciências, por falta de um conhecimento geral, justamente dessa ligação já com o princípio vital. Então, eu tenho como formação agrônomo, né? Eu sempre falo que o agrônomo é um biólogo, né, de plantas, e não posso dizer que não olhamos a planta como um ser espiritual, né? Algo que está começando, está nos rudimentos da expressão da sensibilidade ainda. E a tratamos, e por isso mesmo não a tratamos com o devido respeito, né? Aí vem os defensivos e tudo mais, né? E todo o ambiente perde junto. Então, a biologia ela já é excitante, nós já estamos sendo preparados, né, para o que vem lá na frente. Mas antes nós vamos passar pela química, sim. E é um assunto que Maria Antônia e eu vamos ter que estudar um bocado os rudimentos da química, né, o que é átomo, próton, núcleo, e começar a ter esse entendimento. Maravilha, ótimo ter novamente esse conhecimento ressuscitado em cima de uma nova perspectiva, de um entendimento de vista espiritual, né? Não que nós somos grande coisa sobre isso, mas eu falo assim, Emmanuel está tentando nos mostrar a virtude do lado espiritual como uma coisa só, que vai nos levar num caminho do entendimento maior. Olha, eu tenho certeza, né? Só vou falar mais uma coisa, vou deixar para a Maria Antônia
A Maria Antônia tem bastante conhecimento aqui, principalmente na área de psicologia, sociologia. Então, só arrematando aquilo que eu vinha falando sobre a biologia, sem deixar para trás a química e a física. A química e a física, como eu disse, nós vamos ver ela nos próximos itens, vamos voltar na biologia, mas se a gente conseguir, já olhando a química e a física do ponto de vista da biologia espiritual, nós vamos ter um entendimento maior. Aí é dito assim, a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, em toda a sua complexidade, revelando a transcendência. O que é a transcendência? Ela está além do conhecimento do concreto, que não se baseia somente em dados e conclusões metódicas, porque ela tem esse elemento vital impulsionando ela, dando os primeiros impulsos, né? No caso, nós estamos falando ainda lá de uma célulazinha iniciando e tudo mais. E depois toda a complexidade, que é isso aqui que nós usamos como veículo do espírito para se manifestar aqui no plano terrestre. E ele fala assim, revelando a transcendência, o além do mundo natural, né? Da origem, o Espírito, o Verbo divino, né? O Espírito, a criação de Deus. Então, deixo com a Maria Antônia para que ela faça aí as considerações, continue, né? As considerações desse item, ciências fundamentais. Eu queria salientar ainda, assim, o quanto que esse livro, ele é tão rico para nós, que você enfatizou, você usou uma frase interessante. Emmanuel quer nos mostrar com essa obra que tudo na natureza tem uma única origem, que é a criação divina, mas que nós aqui na Terra estamos tão calcados nesse mundo terreno e a gente precisa criar tantas coisas, e fica tudo tão partido, tudo tão muito dividido, né? Então, a gente tem o que se chama ciências fundamentais, que ele chama aqui, chamou de 5 ciências, né? Fundamentais, que é a química, a física, a biologia, a psicologia e sociologia. No entanto, elas não se fazem sozinhas, elas não estão isoladas. Por quê? Porque elas estão isoladas na cabeça do homem na Terra. Mas quando a gente vai estudando, quando Emmanuel vai nos mostrando, nós vamos chegar à conclusão que todo o universo, ele também é constituído de forças, de energias, e constituído de matéria, tal qual nós temos a matéria terrena. E nós vamos ver isso nos capítulos mais à frente, situações mais à frente. E quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, no capítulo 2, em que ele fala a respeito da criação, da trindade, que é Deus, Espírito e matéria, né? Começa lá, né? Nós já temos uma matéria a partir do desejo, da criação divina. E essa matéria, ela vai se tornando complexa e vai se estruturando todo o cosmos. Mas o homem na Terra, ele acha que é ele que cria as coisas, mas, na verdade, elas já estão aí. E elas estão em situações que o homem não conhece. E ele precisa, primeiro, destrinchar para depois ele entender. Então, na verdade, a ciência terrena, ela precisa ser feita dessa maneira. Daqui mais para frente, nós vamos entendendo isso. E ele próprio nos mostra que há essa necessidade de desdobramentos para que o homem chegue lá no início, para poder entender o princípio de tudo, o princípio da matéria, o princípio do espírito, né? E aí,
nós não vamos falar agora da questão da química e da física, questão mais relacionadas com o princípio da matéria, mas falando aqui da psicologia e da sociologia. De quem é que a psicologia cuida? De quem é que a sociologia está cuidando? É dos espíritos encarnados, é de nós que somos aqui encarnados, né? E esses espíritos encarnados, quem são eles? São espíritos em processo de evolução. E para que nós possamos evoluir, é necessário que nós aprendamos a nos conhecer, a conhecer o nosso íntimo. Quem somos? De onde viemos? Vem essa pergunta. O que é a vida? O que eu sou? Por que eu sou assim? Né? E saindo de mim, olhando para fora de mim, eu me relaciono com o meu próximo, né? E ao me relacionar com o próximo, e relaciono com vários outros tantos, eu vou tendo o meu próximo, que são os meus irmãos, e vai criando uma teia de relações. E essas relações vão se tornando complicadas, né? Porque espírito em evolução é espírito imperfeito. E aí é necessário que o homem, ele entenda essas relações. E daí surge, então, a ciência da sociologia para entender esses comportamentos, os movimentos coletivos. Enquanto a psicologia cuida de todo o movimento nosso encarnado, a nível íntimo, a nível interno, na nossa psique, a sociologia se preocupa com todo o movimento nosso, espíritos encarnados aqui na Terra, num aspecto mais coletivo, mais global. E é interessante porque as duas são muito importantes para estabelecer bases do conhecimento na Terra que possa propiciar as nossas relações mais saudáveis, que possamos nos entender nos nossos adoecimentos psíquicos. Elas são muito importantes. E elas se relacionam com as demais porque elas dependem também das demais para soluções de problemas que não são viáveis serem trabalhados intimamente. Por exemplo, uma pessoa em desequilíbrio, então vamos pegar a situação muito mais prática. Hoje, nosso grande problema são as doenças emocionais, as depressões, as doenças de um modo geral, a ansiedade, né? E o que nós fazemos com elas todas? A ciência terrena se preocupa em cuidar e entender o que está acontecendo. Porque tem um olhar muito fragmentado. Então, a psicologia vai tentar estudar a psique, o que está acontecendo dentro de cada um de nós. O meu eu, o que acontece comigo? Eu preciso me entender. A psicologia trabalha isso. Porém, eu não vivo sozinho, eu vivo com os outros. Aí, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu vou aprendendo através da abordagem psicológica como eu me relaciono com os outros para ter uma vida melhor, para ter uma convivência social melhor. Mas quando eu adoeço, quando eu me desequilibro, quando eu entro num processo de ansiedade, de depressão, o que eu preciso? Muitas vezes eu vou precisar do apoio medicamentoso, vou precisar dos conhecimentos da ciência, da química, né? Dependendo das situações, da física, enfim, são essas ciências que vão dando embasamento para outros conhecimentos que vai favorecer a qualidade de vida humana na Terra. No entanto, ainda falta uma questão muito importante, e que nesse aspecto, a ciência espírita, ela congrega todo o conjunto de conhecimento. Porque quando nós vamos ampliando nossa consciência, e essa ampliação da consciência nossa vai se dar
por meio realmente do nosso amadurecimento espiritual, das nossas vivências. Então, todo o campo de vivência na Terra, toda a nossa encarnação, se constitui em grupos enormes de desafios que vão nos ajudando a ampliar a nossa inteligência, o nosso conhecimento. E o que fazemos com a inteligência, com o conhecimento? Nós vamos nos tornando cada vez mais seguros, mais tranquilos, mais harmonizados, e conseguimos começar a olhar um outro plano, que é quem que me fez assim? Como que eu me tornei assim? E a gente começa a fazer essa reflexão de pensar numa força maior, nessa força criadora. E a doutrina, ela é uma ciência porque ela embasa-nos em tudo isso. Ela vai nos dar, com essa obra mais para frente a gente vai ver, o embasamento que nós vamos ter com as obras, por exemplo, do próprio Emmanuel, as obras Evolução, cósmica, na ótica mais ampliada da criação divina. E daí, porque a biologia é colocada como ciência da vida. Por quê? Porque a biologia vai trazer para nós esse entendimento aqui na Terra, mas que está estreitamente ligada com todas as informações que a doutrina espírita vai nos trazer mais tarde, depois, quando nós falarmos sobre isso, quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, o próprio livro dos Espíritos, né? Então, é muito bonito. E por que ela é consoladora? E, mais uma vez, a importância dessa obra. Porque ela nos traz justamente essa ampliação da nossa consciência. E eu gostaria até de fazer um comentário sobre o que é uma consciência esclarecida. O que é essa ampliação de consciência? A consciência esclarecida, ela permite distinguir o bem do mal. Ela permite nós entendermos a diferença entre o que é ético e o que não é ético. Quem tem consciência esclarecida tem o véu da ignorância rompido. E quando este é tocado pela luz do conhecimento, do entendimento, tudo se amplia e a ignorância se transforma em sabedoria. E aí, o que se espera de nós, espíritos em evolução? É a aquisição mesmo de sabedoria para poder viver e alcançar a perfeição que nos é esperada na nossa caminhada evolutiva. Doni? Está ótimo. Maria Antônia, já estamos aí finalmente no programa, né? Hoje eu vou fazer o encerramento. Vamos, então, encerrando mais esse programa, agradecendo a Deus, acima de tudo, agradecendo pela orientação, pela proteção ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade superior, aos nossos mentores espirituais, sempre presentes nesses momentos. E que todos aqueles que estão conosco, no mundo físico, no mundo espiritual, possam ter tido proveito
dessa reflexão e que ela possa, sim, estar em prática, na medida, sim, do possível para cada um de nós. Então, gratidão, Senhor, por tudo. E o encerramento com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e pedimos perdão para quem nós devemos. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, para hoje e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.